Hoje vamos falar sobre raízes. Em primeiro lugar, a notação que nós utilizamos é a seguinte. Ora, dada uma raiz, temos assim aqui um número, temos assim aqui outro. Este número que está aqui tem o nome de índice. E este tem o nome de radicando. Pronto, assim será mais fácil referir-nos aos elementos que constituem uma raiz. E agora vamos falar de duas equações e vamos ver o que é que isto tem a ver com as raízes. Mas porque nós temos esta equação assim, 2x igual a 4. Como é que nós resolvemos esta equação? Nós já sabemos que queremos isolar o x no primeiro membro e, portanto, temos que nos libertar deste número que está aqui, temos que o eliminar. Como é que fazemos? É simples, neste caso, não é? Dividimos tudo por 2. Então fica 2x a dividir por 2 igual a 4 a dividir por 2. É evidente que a divisão foi selecionada porque a divisão e a multiplicação são operações inversas e agora este 2 corta com este e obtemos uma solução para a nossa equação original. Fica x igual a 2. Portanto, isso nós podíamos ter visto logo, não é? Que 2 vezes 2 dá 4. Mas isto é só para nós percebermos que quando queremos isolar uma incógnita, temos que utilizar sempre a operação inversa que está em causa, que está aqui neste caso 2 a multiplicar pelo x. É evidente que se nós tivéssemos uma equação do tipo x mais 3, por exemplo, igual a 7, neste caso, para isolar o x, nós tínhamos que eliminar daqui esta parcela. Portanto, poderíamos fazer o seguinte. Poderíamos subtrair 3 ao primeiro membro e ao segundo membro também subtraíamos o mesmo valor. Portanto, aqui o que está em causa é subtrair a ambos os membros o mesmo número que já aqui se encontra. Para quê? Para que ele possa cortar. Este 3 corta com este. Ficamos com x igual a 4. Se formos aqui substituir x por 4, 4 mais 3 dá 7, 7 igual a 7. Portanto, o 4 é a solução desta equação. Bem, com certeza que devem estar a pensar, mas por que diabo, se isto é um vídeo sobre raízes e sobre as regras dos radicais, porque é que estamos aqui a falar de equações de primeiro grau? Bem, realmente equações de primeiro grau não darão origem a raízes, salvo se já aparecer alguma raiz aqui nestas expressões. Mas equações de grau diferente permitem obter raízes. Vamos ver um caso. Vamos supor que eu tinha isto assim. X ao cubo igual a 2 à quinta. E depois já vamos ver porque é que eu escolhi aqui o 2 à quinta para trabalhar. Bem, nós sabemos que queremos isolar o x, não é? A semelhança das duas equações anteriores. Este x deve ficar sozinho no primeiro membro. Como é que vamos proceder? Com certeza que já aprenderam em anos anteriores ou que já ouviram isto que eu vou dizer agora. As potências são o inverso das raízes com o mesmo índice. Portanto, uma potência de grau n é o inverso de uma raiz de índice n. O que significa então que, para eu eliminar daqui este cubo, eu poderei fazer o seguinte. Eu posso extrair a raiz cúbica de ambos os membros. Então ficaria isto assim. Vamos dar aqui mais espaço. Vou escrever a primeira raiz. Portanto, aqui ficaria 2 à quinta. Portanto, como realmente são o inverso um do outro, a potência, neste caso ao cubo, portanto, e a raiz cúbica, isto corta com isto. E ficávamos com a nossa solução. O x será igual à raiz cúbica de 2 à quinta. Bom, mas aqui a questão que se coloca é, mas porquê é que realmente as raízes e as potências com um grau igual ao índice da raiz são inversos um do outro?
Bem, nós podíamos resolver esta equação de uma outra forma, e isso talvez nos permita entender um pouco melhor porque é que realmente isto assim é. Se eu tiver x ao cubo igual a 2 à quinta, eu posso utilizar esta propriedade a elevado a n elevado a m, que é igual a elevado a n vezes m, para resolver esta equação. Vamos ver como é que eu posso proceder. Eu sei que este m que está aqui pode ser um número real qualquer que eu queira utilizar, se me der jeito. Então, eu posso chegar aqui, se eu quero eliminar este 3, posso fazer assim: x ao cubo elevado a 1/3 igual a 2 à quinta elevado a 1/3. Ora, de acordo com esta regra, eu agora vou multiplicar os expoentes um pelo outro, ficando com x elevado a 3/3 no primeiro membro e aqui vai ficar 2 elevado a 5/3 no segundo membro. O que é que isto significa? Significa que o x vai ser igual a 2 elevado a 5/3. Então, o que é que nós podemos concluir daqui? Escrever a raiz com esta forma, ou escrevê-la com esta forma, é exatamente a mesma coisa. Como as operações estão bem definidas em ambas as equações, esta solução e esta tem que ser a mesma coisa. Ou seja, vamos escrever aqui neste sítio: 2 elevado a 5/3 tem que ser a mesma coisa que raiz cúbica de 2 à quinta. Então, o que nós temos aqui é a justificação porque é que uma potência de expoente fracionário vai originar uma raiz. E, portanto, justifica-se assim esta propriedade que está aqui, que era a propriedade 8 dos radicais, aliás, das potências, de um vídeo anterior onde se definiram as regras das potências. Portanto, na altura alertei que esta propriedade iria ser explicada melhor num vídeo seguinte, e que nos permitia fazer a definição do radical. Bom, para trabalhar com as raízes, vamos ter que utilizar então uma série de propriedades que eu já tive cuidado de escrever aqui. Bom, antes de mais, o que é que nós temos? Vamos passar por cada uma delas e eu vou explicar sumariamente o que é que cada uma delas nos indica. Eu posso multiplicar duas raízes que tenham o mesmo índice, como multiplicando os radicandos. Portanto, este A multiplica por este B e fica dentro da mesma raiz. É evidente que, se na multiplicação se opera desta forma, se eu tiver a dividir duas raízes com o mesmo índice, vou também dividir os radicandos. Se eu tiver uma raiz de uma outra raiz, os índices podem ser iguais ou diferentes, o que eu faço é multiplicar um índice pelo outro. Propriedade número 4, sempre que eu tenho uma determinada raiz, em que portanto, com um determinado índice n, e aqui tenho uma base com um determinado expoente m, eu posso multiplicar quer o índice, quer o expoente, pelo mesmo número k. Este k pode ser um número, portanto, pode ser um número real qualquer. Normalmente nós multiplicamos por algum valor que nos dê jeito de aplicar, não é? Mas pode ser um número real qualquer, desde que, ao fazer este produto, isto vai dar um número natural, de preferência, portanto, um número natural maior do que 1. Se der 1, quer dizer que a raiz deixa de existir. Por outro lado, temos aqui uma regra 5, que o primeiro membro é muito parecido com o anterior, é igual, só que vai haver uma diferença.
esta regra só se aplica se o m for maior do que o n, enquanto que a regra anterior aplica-se independentemente dessa situação ocorrer ou não. Então, neste caso, o que é que nós vamos ter? Sempre que eu tiver uma raiz em que o expoente do radicando é maior do que o índice, eu posso dividir este expoente pelo índice e escrever a raiz desta forma mais simplificada. Ficamos com a base do radicando elevado ao quociente da divisão inteira entre m e n, e lá dentro a base fica elevado ao resto dessa divisão. Portanto, Q e R representam o quociente e o resto da divisão inteira entre m e n, o que significa que fazemos m a dividir por n e vamos obter aqui um quociente e aqui um resto. Então, vamos só ver exemplos de aplicação destas regras. Por exemplo, vamos supor que eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3. O que é que isto vai dar? Raiz de 6. Reparem que estas propriedades podem ser aplicadas num sentido ou no outro. Por exemplo, neste caso, vamos supor que eu tenho raiz de índice 3 de 10 a dividir por raiz. As raízes de índice 3 também se podem dizer raízes cúbicas, assim como as raízes de índice 2 são raízes quadradas. Quando não há aqui nenhum índice, significa que é uma raiz quadrada, portanto o índice que falta ali é um número 2. Portanto, neste caso, vamos supor que era assim, raiz cúbica de 10 a dividir por raiz cúbica de 2. Isto vai ficar raiz cúbica de 10 a dividir por 2, que vai dar 5. Um exemplo para este, vamos supor que eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz quadrada do número 5. O que é que isto vai dar? Aqui o número que falta, conforme já referi, é o número 2. Portanto, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, conforme nós queiramos dizer, vai dar 6. Portanto, ficamos com raiz sexta de 5. Relativamente à regra 4, por exemplo, se eu tiver uma raiz cúbica de 2 ao quadrado, se eu quiser transformar isto numa raiz sexta, basta-me multiplicar este 3 por 2. Então ficaria raiz, e aqui fica 3 vezes 2, e aqui ficaria 2 elevado a 2 vezes 2. Ou seja, raiz sexta de 2 elevado à quarta. Pode não parecer muito óbvio porque é que nós gostaríamos de fazer uma coisa dessas, mas depois vamos ver num vídeo seguinte porque é que esta operação poderá ser interessante fazer ou até mesmo necessária em algumas situações. Relativamente à última situação, isto serve basicamente para simplificar alguns radicais. Por exemplo, vamos supor que eu tinha raiz cúbica de 2 à quinta. Se eu dividir o 5 por 3, ora 3 vezes 2, 6, já ultrapassa este valor. Então tenho que colocar aqui um 1. 3 vezes 1, 3, por 5, 2. Então, este valor é o quociente e este valor é o resto. Então, nós vamos ter esta raiz será 2 elevado ao quociente, 1, vezes raiz cúbica de 2 elevado ao resto, 2 elevado a 2. Ou seja, isto vai dar 2 raiz cúbica de 4. E, portanto, assim conseguimos simplificar esta raiz escrevendo-a desta forma. Portanto, num próximo vídeo, o que eu vou fazer será uma coisa, se calhar para alguns, meia chata, que é a dedução destas fórmulas, a dedução e justificação porque é que estas fórmulas ou estas regras são como são. E depois vamos resolver alguns exercícios para melhor entendermos estas fórmulas. Então até ao próximo vídeo.